paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que prazer, satisfação estar com vocês mais uma vez nessa segunda-feira. Hoje, dia 5 de setembro, o ano já está indo embora e nós precisamos estar vigilantes, porque senão passa o tempo e não cumprimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de Hebreus, nós já estamos chegando ao final, não é? Da nossa ministração sobre a carta aos Hebreus. Hoje é a penúltima ministração. Na próxima ministração já estaremos encerrando, se Deus quiser, esta ministração sobre Hebreus. E eu espero de coração que você possa ter recebido ou absorvido algo dessas ministrações. É muito bom e é sempre prazeroso estar com vocês. E hoje nós vamos estar falando a respeito do grande abalo que está escrito em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler alguns versos, do verso 25 até o final, no verso 28, 29. E vamos estar encerrando essa parte para entrarmos na parte final, que é o capítulo 13, onde estaremos assim, encerrando a carta aos Hebreus. Espero que esta noite você seja impactado, não somente pela ministração, mas também pelo louvor que teremos aqui, que estaremos adorando o nosso Deus nessa noite especial. Amém? Vamos então orar, vamos dar início à nossa ministração em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Salvador, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Queremos Te dar graças por tudo que Tu fizeste por nós, Pai. Obrigado por mais esse dia, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos nessa ministração especial sobre a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e venha também sobre a vida dos meus irmãos que estarão juntamente comigo, ó Deus eterno, aprendendo e também ministrando sobre esse tema tão importante, desse grande abalo que está para acontecer neste mundo. Que Tu possas estar, ó Deus eterno, usando a minha vida com poder para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, vamos ler então a palavra de Deus e na sequência nós vamos ter o nosso momento de louvor, não é? E a seguir vamos estar aqui então falando um pouco a respeito desse grande acontecimento que aguarda os últimos tempos, não é? Que é esse grande abalo descrito aqui em Hebreus. Vamos tentar descortinar isso para nós aqui, não é? E eu espero que o Espírito Santo me dê graça, que o Espírito Santo também abra o seu coração e seu entendimento para compreender o que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 12, quer nos ensinar. Amém? Vamos ler então do verso 25 até o final. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Nós vamos então ouvir um louvor e na sequência a gente volta aqui ministrando e falando a respeito desse tão importante tema. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Muito bem, após termos participado desse momento de louvor, vamos entrar então na meditação aqui desse texto. O escritor aos Hebreus, ao aproximar do final desta carta, para a conclusão dessa carta, depois de várias vezes, de repetidas vezes, dar grandes e terríveis advertências para nós, você que acompanhou o estudo desde o começo, nós falamos aqui sobre várias exortações que temos nessa carta, Ele nos exortou sobre várias coisas, principalmente quanto ao perigo de não compreender o pleno propósito e o significado de Deus através de Jesus Cristo. Não é o que Cristo veio trazer e a revelação da sua pessoa. Você vai ver que tudo começa lá no capítulo 1, quando o escritor ele introduz a sua carta, que é em forma de um sermão, é claro. Ele diz que no passado, no princípio, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E a nós, nesses últimos dias, falou-nos através de Jesus. Ele já começa a mostrar a centralidade de Cristo em relação a todo o propósito de Deus. E é para isso que ele nos chama. Não é? Ele reúne tudo em tudo que ele disse anteriormente em uma previsão profética, porque o que temos aqui nesses versos que lemos é uma previsão profética, a qual ela mesma é uma advertência, não é? Inclui aqui uma advertência e uma exortação para nós. Podemos ver aí nos versos 26 e 27, onde o apóstolo aqui ele faz citação do capítulo 2 do livro do profeta Ageu, não é? E ele diz o seguinte: ele prometeu dizendo, ainda uma vez farei tremer não só a terra, como também o céu. E este, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como as coisas criadas, para que as coisas inabaláveis possam se manifestar ou possam ser conhecidas. Primeiramente, eu quero introduzir a minha fala e aquilo que eu tenho a dizer sobre esse tema, dizendo que o seguinte, certamente esta palavra que acabamos de ler, esse texto que acabamos de ler, ela tem uma aplicação para o futuro, ela é pretérita.
ela está apontando aqui para algo que vai acontecer. Muitos podem dizer, não, pastor, mas essa previsão aqui já aconteceu, quando da destruição de Jerusalém, não é? Quando o general Tito, no ano 70, abalou, né, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi destruída naquele tempo, né? Também pode aplicar isso à grande diáspora, né? A dispersão dos judeus por toda a terra, né? Mas eu creio que esta profecia, como outras que é citada no Novo Testamento, há uma profecia citada, por exemplo, por Jesus Cristo, lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versos 18 e 19, aonde Jesus faz referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, onde ele diz: o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Se você observar aqui nesse texto, não é? O texto ele termina abruptamente, falta um pedaço desse texto, que é o dia da vingança do nosso Deus. Isso está escrito lá no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Então, essa parte é omitida aqui do texto, porque o texto ele foi cumprido apenas parcialmente ali naquele dia. Não é? Jesus vai dizer: hoje se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos, né? Aos vossos ouvidos, diante dos vossos olhos está se cumprindo essa profecia. Mas a parte dessa profecia, que aqui foi omitida propositalmente pelo nosso Senhor, ela terá um cumprimento muito posterior. Ela vai acontecer em dias muito posterior, não é? Que será o dia da vingança do nosso Deus e o dia em que Deus vai consolar os tristes. Então, esse dia ainda não chegou, esse dia ainda vai chegar. Então, essa profecia ela teve uma aplicação dupla, né? Ela teve, primeiramente, uma aplicação nos tempos de Jesus, ela teve e terá uma aplicação secundária e profética para os últimos tempos. O mesmo se deu ali no capítulo 2, versículo 16, até o verso 21 do livro de Atos. Nós não vamos ler esse texto, mas você conhece muito bem. Pedro aqui ele cita o livro do profeta Joel, né? E é claro que esta profecia ela não foi totalmente cumprida ali no dia de Pentecostes, a gente sabe disso, que haverá uma chuva temporânea e uma chuva seródia, e nós sabemos que haverá um grande derramar do Espírito Santo por ocasião do arrebatamento da igreja e posteriormente também, né, no final do período da grande tribulação. Então, se olharmos para a passagem que nós temos aqui, que é uma referência que Paulo aqui em Hebreus está fazendo, do livro de Ageu, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, né, ele vai citar aqui essa profecia, né, aqui em Hebreus, nós veremos que temos razões de sobras, né, para duvidarmos que o cumprimento total desta profecia já tenha se cumprido. Se você ler, né, eu não vou ler aqui também para ganharmos tempos, mas depois você pode ler essa profecia do livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 16, versículo 6, aliás, até o versículo 9, ok? Mas, se você observar, eu posso fazer a citação pelo menos de dois versos aqui, que é o verso 6 do capítulo 2 de Ageu e o verso 9. Diz assim, lá no capítulo 6, no capítulo 2, verso 6 de Ageu, está escrito assim: ainda uma vez farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e eu vou encher esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 9 vai dizer: e a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a glória da primeira casa. Ok? Então, nenhuma parte dessa profecia, se você for pensar bem, ainda se cumpriu, não é? E Paulo aqui em Hebreus, ele está falando que isso vai acontecer posteriormente, né? Então, se o apóstolo, ele emprega essa profecia em relação se ele tivesse empregado essa profecia em relação à destruição do templo, ao invés do seu enchimento com a glória e paz, porque aqui fala de um tempo de abalo, de coisas que têm que ser abaladas, para que aquilo que de fato se manifeste, seja mostrado, não é? Então, se Paulo estivesse falando daquele tempo, não houve glória, não houve paz, né? E há muito a desejar aqui dentro do cumprimento desta profecia. Então, dentro da nossa perspectiva, esta profecia ainda ela vai ter lugar. Paulo está falando aqui de um tempo posterior, não é? Então, uma interpretação espiritual do dia de Pentecostes, por exemplo, poderia nos dar uma ideia, né?
de algumas características aqui que aconteceram ali no dia de Pentecostes. Alguns abalos, né? As multidões que vieram, e fazendo referência aqui a Ageu, que representa a terra, o mar e a terra seca, né? As nações, as multidões que estavam ali no dia de Pentecostes, cerca de 120 províncias espalhadas por todo o império, né? Estavam ali várias representações de judeus de todo o mundo, e podemos falar que houve ali um abalo, houve ali uma comoção, houve ali é como se Deus estivesse colocando de parte o velho sistema, estabelecendo o novo sistema, né? Vimos aqui as nações se rendendo a Deus, vemos aqui os tesouros sendo trazidos para a casa de Deus, né? Que as pessoas vendiam suas propriedades e coisas do gênero e traziam esse dinheiro para a igreja, né? Vimos aqui a casa cheia de glória, vimos aqui a presença de Deus e coisas mais que na profecia de Ageu, né, parece ter um paralelo com o ocorrido no dia de Pentecostes. Mas o apóstolo aqui está apontando para algo no futuro. A passagem aqui não está falando de algo que já havia acontecido lá atrás, no dia de Pentecostes. Está apontando para um dia posterior, onde as coisas serão abaladas, onde as coisas que não são serão abaladas, para que as coisas que permanecem sejam manifestadas. Esse é o propósito de Deus, não é? Então, se você pegar, por exemplo, o verso 28, né, o sentido do versículo 28, coloca para mim, Vini, por favor, o capítulo 12, verso 28, parece que dentro da perspectiva desse texto, não é? Nós estamos em processo de receber um reino que não pode ser abalado. Parece que há aqui um processo do recebimento de um reino que não pode ser abalado. Vai dizer o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Então, esse texto, ele tem uma ligação com o capítulo 2, versículo 5. Coloca para mim, o capítulo 2 de Hebreus, versículo 5. Nós vimos aqui, nesse verso, que ele está falando exatamente desse reino que não pode ser abalado. Ele vai dizer aqui o seguinte: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, em um certo lugar, Deus testemunha dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visite. Então está falando aqui de uma herança que Deus vai entregar aos seus filhos, aqueles que forem fiéis, um reino inabalável, um reino para os fiéis, não é? Um governo que ainda virá, né? Todo esse parágrafo aqui do capítulo 2, versículo 5, e também do capítulo 12, verso 28, deve ser exportado o quê? Para esse reino que não pode ser abalado, né? Também nós podemos ver no capítulo 3, versículo 1 do livro de Hebreus também, o apóstolo aqui vai falar que somos participantes, né? Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, seja Jesus. Então, é como se o apóstolo aqui estivesse falando de algo no pretérito, ele está apontando para um futuro, né? Está falando de algo aqui no sentido universal, algo que vai acontecer no futuro, e sem dúvida está relacionado à segunda vinda de Jesus Cristo, as suas duas fases, não é? Da segunda vinda de Cristo, a primeira para a igreja, a segunda para Israel. O último verso do capítulo 12 parece corroborar com aquilo que estamos falando, porque o último verso 29 do capítulo 12, vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. E certamente, irmãos, essa questão de Deus como fogo consumidor aqui está associado a 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, versículo 11, né? Onde Pedro ele vai falar sobre esse grande abalo, essa grande explosão que vai acontecer. Vai dizer o seguinte: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão como grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela há, a terra e a obra que nela existem desaparecerão. Verso 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, veja bem, algumas destas frases, né, para nós, né, dentro da nossa perspectiva, ainda são
quase que incompreensíveis, né? Nós não temos assim uma compreensão plena do que esse texto, não é? Principalmente o de Pedro. Pedro desconhecia completamente os poderes destrutivos, né, das armas letais que os homens criaram nesses últimos tempos, não é? Mas ele faz menção de uma grande explosão, ele faz menção da terra se desfazendo, se desintegrando, não é? É algo realmente terrível o que está descrito aqui. Mas quem inspirou Pedro, mesmo que Pedro não tivesse conhecimento, quem inspirou Pedro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, de certeza, ele tem o conhecimento pleno de tudo isso, né? Então, as palavras de Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, vai dizer algo especial, importante, e ela está correlacionada com o capítulo 12, versículo 26. O 4,17 diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, Pedro aqui está colocando uma pergunta: chegou o momento de começar o juízo, e esse juízo, esse julgamento, ele iniciará pela casa de Deus. O julgamento de Deus vai ter início na casa de Deus. Assim sendo, nós temos aqui, né, diante do que eu acabei de falar, nessa introdução aqui, não é, ao que eu quero trazer para vocês, e eu espero que o Espírito Santo me dê graça para falar tudo aquilo que ele colocou no meu coração. Nós temos aqui uma base perfeita para o que queremos falar a seguir, não é? Nós podemos, então, dividir o nosso tema de hoje, do nosso próximo encontro, em três pontos principais. Primeiramente, qual é o objetivo desse abalo? Por que Deus vai abalar? Por que Deus vai trazer esse grande abalo sobre o mundo? Por que o mundo ele será abalado, conforme Pedro fala e conforme está aqui em Hebreus? Por que esse mundo vai sofrer esse grande abalo? E também, né, qual é a necessidade desse abalo, né? Por que esse abalo tem que acontecer? E, por fim, qual é o nosso chamado diante de tudo isso? Não é? Isso vai resumir as nossas duas aulas, a de hoje e a da próxima semana. Primeiramente, qual é o objeto principal desse abalo? À luz de toda esta carta, da carta aos Hebreus, de fato, se formos pensar bem, à luz de toda a revelação do Novo Testamento, o único objeto pelo qual tudo é finalmente testado e julgado é Cristo, não é? Cristo é o objeto principal de tudo isso, não é? Que no sentido espiritual, né, é a constituição de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que para ele converge todas as coisas. Cristo, então, é o objeto. Cristo, então, é o objetivo principal. O único propósito universal de Deus é ter todas as coisas em conformidade com Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Ele quer que tudo seja conforme o seu Filho, a imagem do seu Filho. Ele é o nosso aferidor, ele é o nosso exemplo maior, né? Agora, essa verdade, ela precisa estar entranhada em nós, ela precisa estar impregnada em nós. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, diante do Senhor, que o centro de tudo é Jesus, não somos nós. Ele é o centro. É para ele que converge todas as coisas. Tudo sai dele e volta para ele. Tudo sai dele e vai na direção dele, não é? Então não há como escapar, porque ele mesmo vai vai falando de si, ele vai dizer que eu sou o alfa e o ômega, lá em Apocalipse 1. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Então, tudo começa e tudo termina em Cristo. Ele é o objetivo principal, né? Isso tem que ser algo orgânico, tem que ser algo que faz parte de nós, não é? Deve ter a sua própria natureza em nós. A essência de Cristo deve estar em nós. Isso tem que estar impregnado em nós, né? Então, observe bem que esta verdade, ela não pode chegar até nós por imitação, por duplicação ou por organização. Nada disso pode gerar essa verdade em nós, não é? Só deve ser por concepção, você precisa conceber isso, né? Nunca por observação. Você nunca vai se tornar um com Cristo
somente observando ele e observando aquilo que ele ensinou. Você vai se tornar um com Cristo quando você for gerado de novo, não é? Através do Espírito Santo, para fazer parte desse novo corpo, não é? Chamado igreja, chamado povo de Deus. Então, fora isso, se você ficar só de fora observando, isso não vai mudar nada, né? Esse reino, a qual está no capítulo 2, versículo 5 do livro de Hebreus, ele não vem até nós por observação, de maneira nenhuma. Deve ser algo espiritual, tem que ser algo que tem que estar intrínseco a nós, tem que estar dentro de nós, deve vir do interior, e deve vir do interior por meio de um novo nascimento, de uma nova vida que você recebeu do Senhor. É aquilo que Jesus falou com Nicodemos, quando ele pergunta o que ele tinha que fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus disse: você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Então, essa é a grande verdade. O novo nascimento é que nos habilita, não é a observação dos ensinos de Cristo, não é simplesmente ser um simpatizante com ele, não é simplesmente achar que ele foi uma grande divindade, não é simplesmente conhecer a história sobre Cristo, é ter isso como algo orgânico, como parte do nosso ser. Através do novo nascimento, essa nova vida de Deus passa a viver em nós, passa a existir em nós. Então, assim, pensando desta maneira, a medida de Cristo como vida espiritual, como natureza de todas as coisas, trabalhando a partir do interior de cada um de nós, essa é a base, esse é o padrão dos juízos divinos, né? Deus vai estar julgando todas as coisas com base nesse padrão. Não será, se você guardou a sã doutrina, não será se você é um guardião da verdade, né? Você é um devoto, um zeloso, as suas obras são perfeitas. Não tem a ver com isso, né? Mas o quanto de Cristo havia em tudo que você fazia. O quanto de Cristo existe naquilo que você está fazendo para Deus. Essa é a medida, esse é o padrão, né? Quanto de Cristo há naquilo que você está realizando, né? Eu posso resumir isso aqui numa frase apenas, dizendo, né, que isso será uma questão de nossa verdadeira vida espiritual, como pessoas espirituais em vida e crescente identificação com Cristo através do Espírito Santo. É quando você se identifica com Cristo, quando você se une a Cristo por meio da obra gloriosa do Espírito Santo na sua vida, no seu ser. É quando o Espírito Santo ele toma o controle absoluto da sua vida e mergulha você no corpo de Jesus. Ele faz de você aí uma nova criatura, não é? Então, Deus, ele reduziu todo o seu julgamento, o seu juízo, né? E a Bíblia diz, o texto sagrado diz que Deus julgará o mundo por meio de um varão que ele estabeleceu, e esse varão é Cristo, né? Deus julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. Ele será, né, a base, a medida que Deus utilizará para julgar o mundo. Isso não é algo meramente oficial, né, mas é algo espiritual. Então, observem aqui, né, que Cristo não é apenas o juiz, né, mas ele próprio é o padrão do julgamento que Deus vai executar. Então, Deus vai executar um juízo com base em que padrão? Né? Jesus não será apenas o juiz, ele será o padrão de julgamento, né? A sua existência, tudo que ele fez, ele ensinou, tudo que ele deixou para nós, a sua própria essência, a sua própria existência, não é? Será o padrão de julgamento. Deus julgará o mundo por meio de Jesus, né? Por meio de Jesus, por meio de um varão, né, que ele, Paulo vai dizer que ele deu certeza, e essa certeza ele deu ressuscitando esse varão dentre os mortos. Esse varão é Cristo, né? E é por isso que no livro de Apocalipse, que é o livro dos julgamentos, não é? Se a gente olhar para o livro de Apocalipse, a gente vê que lá está contido os grandes juízes de Deus, né? E esse julgamento será o julgamento primeiro da igreja. A igreja vai ser o primeiro. Segundo o capítulo 4 de Pedro, o julgamento vai começar na casa de Deus, é o lugar que Deus vai começar o juízo, né? Depois do julgamento das nações. Então, esse julgamento será com base numa apresentação, né, completa do Cristo vivo, do Cristo
conforme você vê ali no Apocalipse. Não o Cristo lá da Palestina, né? Aquele que morreu por nós é o mesmo, porém hoje em uma função completamente diferente, não é? Hoje com, né, vivendo numa dimensão completamente diferente. Ali ele estava circunscrito a um corpo humano, a uma região. Hoje não. Hoje a descrição dele está em Apocalipse capítulo 1 e você pode ler lá. Amém? Então, depois que a igreja é julgada, as nações é julgada, nós vemos aí, né, que o texto vai mostrar o julgamento, que ele não será apenas segundo as coisas, o que você fez, né, o que você praticou, né, as suas obras foram boas ou mais ou menos boas, não é? Mas sim, o julgamento ele terá como base o que realmente Cristo é, aquilo que Cristo é, o que você de fato fez, não é? O que aquilo que o Senhor Jesus é e o que você fez para Ele, com base naquilo que são os ensinamentos dele, o que ele deixou, né? Quantas das suas ações e obras foram feitas em nome dele, para a glória dele, não para a glória própria, ou buscando o seu próprio interesse, não é? E é claro que Cristo será o padrão de julgamento. Então, esse é o objeto do abalo, é Cristo, né? Cristo será o padrão de todo julgamento, né? E nós hoje temos que viver uma vida onde Cristo seja o centro de todas as coisas. Agora, o segundo ponto que eu queria abordar é qual é a necessidade desse abalo. Vamos pensar um pouco juntos aqui a respeito disso, né? Se você acompanhou a nossa ministração desde o começo, certamente você observou que nós nos esforçamos aqui, principalmente na primeira parte das ministrações, onde falamos das coisas negativas, não é? Em relação à igreja, nós nos esforçamos para mostrar que o cristianismo, ele se transformou em grande parte numa outra coisa, não é? Ou numa duplicação do judaísmo, né? O judaísmo estava entrando dentro das igrejas e estava mudando as pessoas estavam voltando para a prática daquilo que era velho, aquilo que já havia sido ultrapassado, se tornado obsoleto, não é? Ou seja, o cristianismo havia se tornado numa religião externa, né? Numa tradição histórica, em algo que Cristo já tinha, quando falou com a mulher samaritana, ele já tinha mostrado, sinalizado ali para nós, na sua conversa com a mulher samaritana, ele já havia sinalizado para os seus discípulos e para nós hoje, de que aquele sistema velho já tinha sido colocado de parte. Assim como o tabernáculo de Siló havia se transformado numa concha vazia, não é? Também agora o sistema, a adoração no templo e a adoração no Monte Gerizim, também eram sistemas que estavam sendo colocados de parte, porque Deus estava trazendo um novo tempo, um tempo diferente, um tempo de adoração no Espírito, um tempo onde o homem não adoraria o Pai num lugar específico. Não era uma casa, não se tratava de um lugar, não era um sistema externo de coisas, de observância, era um trato interior de Deus, era algo, como disse no parágrafo anterior, era algo orgânico, que fazia parte de nós, como coisas orgânicas no nosso corpo. A nossa respiração, por exemplo, é uma coisa orgânica. Você não pensa, eu vou respirar daqui a 2 minutos ou 3, você simplesmente respira, você simplesmente vive isso, não é? Uma das funções orgânicas do nosso corpo é a respiração, não é? Você não diz assim, vou respirar agora, daqui a 3 horas eu vou voltar a respirar novamente, como se fosse algo mecânico. Não, você simplesmente respira. Você respira por quê? Porque isso é orgânico, isso faz parte de você. Então, essa vida em Deus é algo orgânico, faz parte de nós. Você coloca Cristo no centro, não há força nisso, não há aqui um empenho, né? Ou eu tive que me esforçar para colocar Cristo no centro. Se Ele é o centro da sua vida, logo Ele será o centro de todas as coisas. É simples. Mas quando Ele não é o centro da sua vida, as coisas tomam o centro e você mesmo corre o risco de tomar o centro das suas atividades, né? Então,
o sistema, o cristianismo como uma religião, ele não somente havia se tornado numa réplica do judaísmo, mas ele se tornou algo mais do que isso, não é? Em seus princípios, em seus métodos, em seus meios, ele se tornou em algo amplamente conformado com este mundo, com esta era, né? E no nosso tempo, isso cada vez mais está intensificando. As nossas igrejas estão caminhando para um conformismo com o mundo que é combatido pelos apóstolos. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, se quisermos, se fôssemos para a gente lidar aqui com um aspecto negativo, não é? Defeituoso aí do cristianismo, a gente teria pano para manga aqui para falar. Nós teríamos dias e dias e dias para falar disso, mas não é esse o meu objetivo. Eu prefiro usar o tempo que eu tenho aqui para falar desse lado positivo, né? Falar sobre esta vida de Deus que está em nós, né? Mas, mesmo não falando relativamente a essas questões negativas, eu quero fazer um apelo a vocês, para que vocês pensem novamente, pense mesmo com seriedade, com sinceridade, com responsabilidade diante do Senhor, né? Sobre a verdadeira natureza, sobre a verdadeira origem de muita coisa que nós fazemos para Deus, aquilo que estamos construindo sobre o fundamento que foi deixado, né? Paulo diz, eu como sábio construtor, eu lancei os fundamentos, veja cada um como constrói sobre ele, né? Vamos tomar cuidado com os marqueteiros evangélicos, os marqueteiros que estão intitulados marqueteiros espirituais, né? Os homens que faz a sua imagem, que projeta a sua imagem. Hoje nós vemos pregadores que estão aí abalando o mundo, abalando as pessoas, né? Muitos param para escutá-los e parece ser até gente séria, mas eles estão mais preocupados com a imagem, com a sua autoimagem, do que com o próprio evangelho que ele está pregando. O evangelho é simplesmente um adereço. O evangelho se tornou simplesmente algo que foi acoplado a eles. Mas, de fato, quem sobressai, a proeminência aqui é para eles, não é? Vamos tomar cuidado com essa proeminência, né? Das honras, as glórias, os títulos, não é? Tem gente que faz questão do título, eu sou o pastor fulano de tal, convencionado, inscrito na convenção, número tal. Vamos deixar essa bobagem de lado, irmãos. O que é uma convenção? Se você está fora de Cristo, o que adianta ter número em convenção? O que adianta ser um pastor convencionado se você está fora de Cristo? Ou se Cristo não é o centro da sua vida, isso é uma grande bobagem. Você vai perder tudo no final. Na época do grande abalo, essa sua estrutura baseada em convenções, isso não resiste. Não resiste ao abalo dos últimos tempos. Não vai resistir. Não passa pelo fogo. O fogo prova todas as coisas. E diante do fogo, essa sua prepotência, né? Olha, isso não tem valor nenhum, gente. Pare um pouco e pense, eu tenho que zelar pela minha reputação. Irmão, você tem que zelar pelo evangelho de Cristo, você representa Cristo. Você representa Jesus aqui neste mundo, você defende o testemunho de Deus. Você é alguém que representa Deus e é com isso que tu tens que estar preocupado. Amém? Então, hoje nós nós barateamos o evangelho, diluímos o evangelho, barateamos a graça. Tornamos a graça palatável para as pessoas. Tornamos o evangelho palatável para os pecadores. As pessoas não querem mudar. Eles vêm para a igreja, mas não querem transformação. Por quê? Porque o evangelho que pregamos celebra o bezerro de ouro que está dentro dele e nós não fazemos nada. Gente, pelo amor de Deus. Nós somos homens de Deus, nós somos mulheres de Deus, nós temos autoridade diante de Deus, né? E Deus nos constituiu para defender o seu testemunho aqui no mundo. É para isso que estamos aqui, amém? Que os homens lá fora recebam tais honras, né? Que seja dada aos homens lá fora vários títulos e condecorações, sejam elas políticas, filantrópicas, né?
como melhor funcionário, como aquele que chegou ao topo do Everest, não é? Hoje a medalha para tudo. Esse general aqui batalhou, guerreou na guerra tal, e ele está sendo condecorado. Deixa esses títulos para eles, não é? Esse atleta que ganhou tantas medalhas olímpicas, medalha, e vamos distingui-lo aqui, não é? Esse aqui é o rei do entretenimento, a rainha desses, o rei daqueles, não é? Esse homem aqui se destacou na ciência, o prêmio Nobel, né, de ciência, na arte, na educação, seja no que for, deixe esses títulos para eles lá fora, irmão. O que isso vai mudar na sua salvação? O que isso vai mudar na eternidade? Agora, que as pessoas olhem para você e distingam você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um representante de Jesus. Aí sim. Essa tem que ser a nossa luta, essa tem que ser a nossa batalha, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, não é? Na nossa igreja nós temos tantos nobéis, e temos tantos generais, e temos tantos não sei o quê, e temos políticos, e daí? Qual é a diferença desses aí para outras almas que estão em outras igrejas? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Todos, se não se arrepender, vai para o inferno. Todos, se crerem em Cristo, vão para o céu. Esse é o Evangelho, né? Agora, nós muitas vezes rotulamos a nossa igreja. Não, a igreja do fulano tem isso, tem aquilo. Para que isso, irmão? Mas será que tem Cristo? Tem tantos homens importantes, títulos, e você se torna alguém tão importante? Do que adianta isso? Do que adianta esses títulos? Não é? Isso não serve para nada, irmãos. Isso pode estar correto em si mesmo, não estou falando que os homens lá fora não devam brigar por isso, ou que até algum crente que queira brigar por isso, ou que tenha capacidade para ser um grande desportista, um grande cientista, um grande antropólogo, que seja o maior, o primeiro, ou isso, aquilo, grande, pronto, até dentro da igreja, mas isso não é a nossa motivação maior. Isso não tem que, a nossa fé e a exposição do evangelho que pregamos não se baseia nisso. Se baseia no Cristo que defendemos, no Cristo que apresentamos às pessoas. É isso que exatamente faz toda a diferença, né? Devem Cristo ou seus servos serem recomendados ou aceitos por causa de alguma associação humana ou da palavra grande em alguma conexão terrena? Será que nós, para sermos aceitos, nós temos que ter aquela igreja, aquele pastor, ele é tão grande, aquela igreja ali, veja lá quantos jovens eles têm, quanta coisa. Irmão, do que adianta tudo isso se Jesus não está no meio? Se ele não é o centro? Do que adianta todas as grandezas dos homens? A própria palavra grande atribuída ao homem já é complicada. Quando você atribui a palavra grande a alguma pessoa, você está colocando essa pessoa em rivalidade com aquele que de fato é grande, que é Jesus Cristo. Devemos ter muito cuidado com o aspecto de entretenimento no serviço sagrado. Muitas vezes nós estamos mais divertindo o povo do que exortando, do que falando a verdade para eles, não é? Nós muitas vezes estamos vivendo em um meio onde as pessoas não conseguem levar a sério a fé. Há muitos crentes que não levam a sério a fé. Irmão, a fé é algo muito poderoso e deve ser levado. Coloca para mim, Vini, por favor, o verso 28 novamente. O verso 28 do capítulo 12. Como o apóstolo aqui, ele vai colocar como é que a gente deve servir a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Observe aqui que foi nos dado, por meio de Jesus, esse reino inabalável. Retenhamos a graça. Aleluia. Podia falar disso aqui o tempo todo, só nesse verso. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Através da graça, nós servimos a Deus de modo agradável. Como é essa forma agradável a Deus? Com reverência e temor. Gente, é isso.
Nós não podemos acompanhar aqueles que a Bíblia intitula como amantes do prazer. Esses amantes do prazer eram uma característica que, segundo o apóstolo Paulo aqui, é uma característica dos últimos tempos. Né? Quando ele fala também em Timóteo, ele vai dizer isso lá em 2 Timóteo, ao referir os últimos tempos, ele vai exatamente retratar isso. Né? Pessoas amantes de si mesmas, amantes do prazer. Né? Como gostamos de que o nosso ego seja massageado pelas pessoas, não é? Isso é muito triste, meus irmãos. É muito triste, né? Então, esse amor pelo prazer é uma característica do fim dos tempos. E a presente era que estamos vivendo, essa geração que estamos agora vivendo, está caminhando para isso. Agora eu pergunto, será que é necessário aceitar a presente era a fim de atrair pessoas? Será que o fim da pregação do Evangelho é a conversão das almas? Será que a conversão das almas não é um meio para chegar ao fim? Ah, não importa, pastor, está chegando pessoas. Essa estratégia está dando certo. Nós fizemos isso, ou fulano fez isso na igreja dele, está dando certo lá. E o que me importa? Está dando certo até que ponto? Qual é a transformação que está acontecendo nessas vidas? Zero de transformação. Essas pessoas estão como barata tontas, não sabem nem quem é Cristo, e nem estão onde estão. É algo muito triste o que nós estamos vivendo. Então, será que vale a pena aceitar qualquer coisa sobre o pretexto de que isso traz pessoas para a igreja? Então os fins justificam os meios? Então eu vou fazer qualquer coisa, porque o objetivo que eu tenho são almas, logo Deus aceita. Não, meu querido, você está enganado, Deus não aceita. Os fins não justificam os meios. E o fim, na verdade, o objetivo principal de tudo que nós fazemos aqui neste mundo é glorificar a Deus. Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Jesus Cristo. Então, seja o que for que você faça neste mundo, não importa o que, deve ser feito para a glória de Deus. Outra pergunta que eu quero te fazer, será que o evangelho depende desta maquiagem, não é? Para ter eficácia? Será que a gente tem que maquiar o evangelho? Eu fui participar uma vez de um encontro na Adonep, eu estaria participando do encontro num capítulo da Adonep, e quando cheguei lá, um pastor conhecido meu, né? O que eu fiz? Quando cheguei, pastor, como você está? A paz do Senhor. Ele disse, aqui não. Aqui eu não sou pastor, aqui eu sou fulano de tal, e você é o senhor Ivaldo. E não há aqui paz do Senhor. Porque nós estamos aqui para atrair as pessoas. Nós não podemos dar essa conotação de religião aqui. Que triste, irmão. Que coisa feia. Nós estamos maquiando as coisas para que os pecadores, ao vir, eles não se sintam mal. Eu li de algo que está acontecendo em igreja nos Estados Unidos e no Brasil, e penso que aqui na Europa também, os pastores, eles fazem pesquisa com os descrentes para saber, com os visitantes, para saber que tipo de igreja eles gostariam de ter. O que eles gostariam que tivesse mais na igreja? Mais louvor, mais entretenimento, mais apresentação, mais teatro, né? E o que eles gostariam de ter na igreja? Como é que eles gostariam que fosse o culto? E aí os pastores preparam um culto de acordo com aquela pesquisa de opinião. Que coisa triste, irmãos. Não é o Espírito Santo que dita o que tem que ser feito na igreja, são os pecadores. E o que os pecadores sabem a respeito de como deve ser a liturgia de um culto, de como deve se conduzir um serviço a Deus. Que coisa feia. Mas nós estamos vivendo isso, irmãos, essa maquiagem.
né? Nós estamos preparando o cenário para as pessoas sentir bem, sem se preocupar se Jesus está presente ou não, se Ele está fazendo parte ou não daquilo que a gente está fazendo. É algo triste isso que está diante de nós, né? E mais uma vez eu quero exortar-vos, tome cuidado para que não sejamos levados pela ilusão da grandeza. Cuidado, irmãos, que nessa vontade de ser grande, você acaba sendo apanhado pelo vírus aí, pela bactéria, pelo vírus, né, de Lúcifer, que acabou por querer ser como Deus, se elevar para ser igual a Deus, foi precipitado para o inferno. Cuidado, para você não tomar o caminho de Caim, que está aqui nesse texto, não é? Que matou o seu irmão Abel. E por que causa o matou? Porque as obras de Abel eram boas e a de Caim eram más. Cuidado para você não cair na lábia de Satanás. Cuidado. Essa mania de grandeza, ela é uma síndrome atribuída a Lúcifer. Ele quer ser grande. Mas você, querido, tem que reconhecer que o único grande se chama Jesus Cristo. Ele é o grande, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Muitos instrumentos poderosos de Deus, tanto pessoal como coletivo, tanto indivíduos como igrejas inteiras, perderam o seu valor, perderam o seu impacto espiritual quando se tornaram grandes e populares. Muitos homens que eram homens tremendamente usados pelo Senhor e hoje não são mais, seguem a carreira por conta do nome. Tem fãs, tem seguidores, não é? Tem o fã-clube. E com o nome eles vão chegando e vão arrebanhando e a gente acha, puxa, que sucesso. Mas isso não tem nada de Deus, meus queridos, não é? Essa popularidade e grandeza tomou conta do coração deles, infelizmente. Há uma armadilha satânica na grandeza e podemos, por causa dessa ilusão, perder a nossa própria faculdade de exercer exatamente onde e como Deus está realizando, de enxergar, de entender onde Deus está realizando a sua obra mais profunda. Não é? Nós corremos o risco de ficar na superficialidade, de ficarmos na primeira infância, de não avançarmos para a maturidade. Meu povo, Deus está te chamando para ser grande em Cristo. Deus está te chamando e Jesus deu a receita de como ser grande em Cristo. Jesus disse: aquele dentre vós que quer ser grande, seja o servo de todos. Esse é o caminho da grandeza espiritual. A grandeza espiritual passa pelo serviço aos outros e pelo reconhecimento da vida espiritual que é gerada em nós por meio do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, a obra mais profunda de Deus, ela não está na superfície. A obra mais profunda de Deus, ela está, como o próprio nome diz, oculto dos nossos olhos. Está oculta dos nossos olhos. E para conseguirmos chegar lá, nós precisamos mergulhar em Deus, né? Está se tornando difícil, se não quase que impossível. Às vezes eu tenho tido muitas guerras e conflitos interior, e às vezes tenho conversado com a Débora, com a minha esposa, a respeito disso, não é? Relativamente a tudo que nos cerca, a esse espírito maligno que tomou conta da vida de muitos homens, não é? Está se tornando difícil, irmão, se não quase que impossível, para muitos servos de Deus acreditar ou entender que alguma coisa de real, alguma coisa que tenha realmente importância, pode ser feita, a menos que seja conhecida e esteja sob os olhos das pessoas. Cada dia que passa está mais difícil para você, crente, para você, pastor, que muitas vezes o seu nome não aparece, você não está nas redes sociais. O que você está fazendo não está diante das pessoas.
O seu trabalho, talvez nenhuma autoridade deste mundo vai reconhecer. Mas muitas vezes você chega no limite da exaustão de pensar que tudo que você está fazendo é vão. Como Paulo escreve na sua carta ali, em 1 Coríntios, ele vai falar no verso 58 do capítulo 15, ele vai falar: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ao que Paulo diz, está aí o texto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Se os homens não veem, Deus te vê. Mas eu sei que esses homens estão cada vez mais raros, não é? E nós queremos fazer as coisas à moda do mundo, queridos. Isso é muito triste. Olhe bem, nós temos um exemplo na Bíblia, eu já estou partindo para a conclusão. Nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia Sagrada. Quando Davi ele colocou a arca numa carroça nova, ele desejava trazer a arca para Jerusalém. E você vê que o desejo dele é nobre. O que está no coração dele é muito bom. Ele quer trazer a arca de Deus, que é uma representação do Novo Testamento, que é uma representação da própria pessoa de Jesus Cristo, que representa a presença de Deus, não é? Mas Davi faz isso de uma forma mundana. Ele copia dos filisteus aquele método, não é? Davi ele coloca a arca numa carroça nova, e as coisas foram tão longe que chegou a um impasse onde os bois começaram a tropeçar. E a coisa foi ficando feia. E um homem, dentre os seguranças forte que estava ali para proteger a arca, lançou a mão na arca para segurar a arca. E ele foi ali fulminado diante do Senhor. Agora, observe que não foi por falta de sinceridade, irmãos. Davi era sincero. Não foi por falta de devoção, ele era devoto, ele queria uma coisa boa. Não foi por falta de zelo, observe, ele colocou num carro novo. Não foi por falta de energia, ele se empenhou, não é? Não foi por falta de seriedade, ele era muito sério naquilo que estava fazendo. Mas por que que inconscientemente ele tinha elaborado uma ideia e um método oriundo do mundo, não é? E aqui o mundo era representado pelos filisteus. Deus era uma representação de tudo aquilo que era mundano. Davi, ele mesmo, vai chamar os filisteus de incircunciso. Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse mundano para desafiar a Deus? Então, o pensamento aqui, quando ele faz essa arca, é uma cópia que ele tomou lá dos filisteus, né? Uma vez que aqueles adivinhos, quando mandaram a arca de volta para Bet-Semes, não é? Eles colocaram a arca num carro de boi novo e colocou ali presentes dentro da arca para enviá-la de volta a Israel. E no momento de fraqueza de Davi, ele havia fugido para os filisteus, para a terra dos filisteus. Ele foi viver lá com o rei Aquis, né? Lá em Gate. Foi viver lá, levou suas famílias, seus homens, e certamente ele foi infectado pelos métodos e pelos modos desta nação, de alguma maneira. Porque ele vai reproduzir isso aqui no seu culto. Ele vai reproduzir um prospecto mundano dentro do seu culto. Ele vai trazer um adereço, algo que fazia parte dos rituais filisteus para o culto dele, né? Agora, quando Deus feriu Uzá, de modo que ele morre ali diante do Senhor, isso teria sido, da perspectiva de Davi, muito duro, muito severo, porque Davi estava sendo sincero, zeloso, mas
à luz do olhar de Deus, havia algo para além de simplesmente tentar segurar a arca ou ajudar Deus. Havia algo que estava para além disso aí, né? Esse fator foi a mão de um outro sistema espiritual, oriundo do mundo, deste presente século, desse mundo mau, né? Do qual os adivinhos lá dos filisteus eram representantes naquela época. Eles serviam a esse sistema mundano, e a quem Deus já havia afligido e amaldiçoado. Deus já havia trazido maldição e aflição sobre aqueles inimigos, para mostrar que eles não tinham nada com Deus. Então, a mão de Uzá, na verdade, não era a mão de Uzá, era a mão de um sistema mundano, que estava tocando em um objeto sagrado. Irmão, muitas vezes está acontecendo desastres dentro da casa de Deus, porque pastores, diante das suas fraquezas espirituais, eles não conseguem enxergar que eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Eles estão trazendo o mundo para o serviço no altar de Deus. A mão do sistema mundano está tocando muitas vezes as coisas sagradas do Senhor. Isso chama profanação, sacrilégio. Isso é um pecado. Se você ler a história, depois lá você pode ler na sua casa, no capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 6, versículo 27, de 1 Samuel, aliás, e de 2 Samuel, capítulo 6, você vai ver. Não havia razão que Uzá fosse poupado diante daquela aberração que estava ali diante de Deus, se os filisteus não foram poupados. Se Deus castigou os filisteus, não ia castigar um filho de Israel? Se o julgamento começa dentro da casa de Deus, meu povo. Não é isso que Pedro 4 está dizendo? 1 de Pedro capítulo 4. O julgamento começa na casa de Deus, é aqui que é o início. Nenhuma quantidade de zelo, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer, e grave isso no seu coração. Nenhuma quantidade de zelo pode nos salvar no final, se os princípios que usarmos forem falsos. Você pode ser zeloso, a Bíblia diz que devemos ser zelosos, mas nunca ser zeloso, sempre ser zeloso do bem, nunca do mal. Não há quantidade de zelo empregado pelo homem que pode salvá-lo da destruição final, se esse zelo não for orientado e direcionado às coisas do Senhor, se os princípios não forem bons. Deus vai julgar os princípios, de acordo com os princípios estabelecidos. Não pode ser de qualquer maneira, ou então, não é? Aonde estamos? Mas observe, irmãos, como tudo foi aqui bem sutil. Pare um pouco e pense a respeito disso. Não havia mais remota ideia de que as coisas estavam erradas em sua base. Ninguém imaginava que aquilo estava errado na sua base, de maneira nenhuma. A ideia de trazer a arca, ou seja, o testemunho de Deus, aleluia, para o seu devido lugar, estava correta, e era de acordo com a vontade de Deus. Deus queria aquilo, porque era o seu testemunho, era a arca da aliança, era a arca do testamento. A seriedade e a inteireza não deixava a desejar. A seriedade de Davi, a inteireza do coração de Davi, tudo isso era bom. O motivo de Davi, sua paixão, era totalmente louvável. Se você for olhar, era na época de Saul, o texto vai dizer que a arca ficou abandonada na época de Saul, e agora Davi diz: não, eu moro aqui num palácio, a arca de Deus precisa vir até mim, ela precisa vir para Jerusalém. Era um desejo dele, inclusive ele vai clamar: como virá a minha arca do Senhor? Como é que o Senhor vai vir a mim? Eu preciso dele, depois que houve essa rotura em Uzá.
Mas em algum lugar, de alguma forma, ouça isso, irmão, preste atenção no que eu vou dizer. O anticristo, ou seja, um princípio mundano, estava oculto na construção das coisas. Havia ali um espírito de anticristo. Pastor, o que é isso? Sim, senhor. Os princípios ali estavam sendo quebrados, estavam errados. A energia da carne, a vida da alma estavam influenciados por aquilo que não era do Espírito de Deus. A carne estava movida, havia emoção ali, havia uma comoção, uma adoração almática ali naquele momento, mas não havia nada do Espírito de Deus, não havia. Preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Escreve isso no seu coração. Se a alma, que é o lado natural do ser humano, predomina em algum ou em todos os seus aspectos, intelecto, emoção e vontade, então a porta está aberta para o engano. Se quem prevalece é a alma, vontade, emoção e mente, se o que prevalece é a alma, escreve isso no seu coração, que eu estou dizendo debaixo do temor de Deus, está aberta uma porta para o engano. E engano, sendo o que é, não significa que não há zelo de Deus. Porque é engano. Isso não quer dizer que não há zelo. Você está sendo zeloso. Há zelo sim. Porém, um zelo sem entendimento. Há esforço, há empenho, mas sem entendimento. Grave isso no seu coração, minha gente. Acorde para essa realidade, pastores. É somente quando o Filho de Deus vive e é governado pelo Espírito Santo, através de seu Espírito renovado, não na sua alma, não primeiramente na sua alma, mas no seu Espírito, que ele ficará consciente das coisas que o diferem, mesmo no seu serviço a Deus. O que faz a diferença? Aquilo que faz a diferença é uma adoração em espírito. Não é isso que Jesus diz para a mulher samaritana? Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O serviço para Deus tem que ser em espírito, não pode ser a alma. Pode atingir a alma, pode haver transformação no corpo, mas não pode nascer na alma, ele tem que nascer no espírito do homem. Aleluia! Finalmente foi mostrado aqui a Davi o que o Espírito Santo havia indicado nas Escrituras. Alguém chegou para Davi e disse: Davi, não é assim. Existem princípios aqui, Davi, e tem que ser obedecido esses princípios. A arca não pode ser carregada em carros de boi. A presença de Deus não pode ser trazida por instrumentos mecânicos. Ela tem que ser trazida nos ombros dos levitas e sacerdotes. São eles que têm que carregar a arca do Senhor. Aleluia. E ele então descobre, através da sua experiência trágica, a experiência trágica que ele viveu, que os princípios espirituais, e você pode descobrir isso com o exemplo de Davi, você não precisa pagar por isso, você pode aprender isso com o exemplo de Davi. Ele aprendeu de uma forma trágica que os princípios espirituais são mais importantes do que zelo, do que energia. Talvez você está tão empenhado, você está dedicado, não, eu vou fazer, vai acontecer isso e aquilo, mas você se esquece. Oh, Senhor, que os princípios espirituais é que governam todas as coisas. E às vezes você precisa fazer muito pouco, porque o Espírito vai tomar conta do ambiente, das coisas. Ele é o Senhor. Aleluia. Satanás, irmãos, ele é muito sutil. E ele irá apoiar o nosso esforço no nosso zelo por Deus. Se ao fazer isso, ele puder eventualmente trazer vergonha e desonra para o testemunho de Deus. Vou repetir, que é uma frase muito forte
e muito importante. Satanás, ele é astuto, ele é sutil. Ele irá apoiar, ele irá nos apoiar no nosso zelo por Deus. Se nesse processo de zelo, ao ser zeloso por Deus, ele puder, eventualmente, trazer vergonha, trazer desonra ao testemunho de Deus. Ele vai até apoiar. O seu ativismo, ele vai apoiar. Ah, mas vamos fazer. Ele vai te apoiar. E vai trazer gente. E a coisa parece que vai até crescer. Mas deixa eu te falar. É um crescimento que não tem valor para Deus. Não tem valor para Deus. Deus vê através dessa cortina de fumaça de Satanás. Satanás faz uma cortina de fumaça e você não consegue ver, mas Deus vê. Deus, ele enxerga. Normalmente o problema é que, como no caso de Davi, o ímpeto associado a uma grande ideia para Deus simplesmente ignora aquela espera silenciosa em Deus e também a necessidade de consultá-lo quanto aos meios e métodos a serem empregados. Talvez aquela empolgação, é Deus e é para Deus, e nós vamos com Deus, e Deus está conosco, e vamos que vamos. Esse ímpeto, muitas vezes, faz a gente isolar a voz de Deus, tapar os nossos ouvidos para não ouvirmos aquilo que o nosso Deus está falando. E é por isso que tem acontecido desastres. É por isso que a gente tem ouvido de muitos homens que admirávamos, hoje estão na lama, no lodo, estão comendo comida de porco, estão vivendo uma vida completamente longe de Deus. Irmão e irmã, pode haver oração, mas é sempre aquela oração impetuosa. Ah, eu orei sobre isso, pastor. Eu orei, eu clamei a Deus para esse projeto é de Deus e é de Deus, mas aquela oração apressada. Se você vai orar por um projeto, meu querido, debruce diante de Deus e não saia de lá sem antes ouvir a resposta do Senhor. Não é aquela oração descomprometida, não. Porque a questão aqui é o seguinte: esse método que você quer empregar na sua igreja, você adquiriu esse método, esse modo, esse programa no lugar secreto com Deus? Ou você adquiriu esse programa porque você viu alguém fazendo ou porque alguém disse para você que funciona? Você realmente colocou tudo de lado e disse: Deus, se não for do Senhor, eu não quero. É um momento, é tudo bonito, é tudo muito interessante e parece que é do Senhor e todo mundo está dizendo que é do Senhor e tudo, as portas estão abrindo, indica que é do Senhor, mas espere, irmão, espere. Ouça a voz de Deus e não se precipite, porque nas nossas precipitações está a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas noites mal dormidas, os nossos dias terríveis, está porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Você acha que o julgamento é sobre homens e coisas como, tais? Será que não havia devoção genuína suficiente na vida de Davi ou de Uzá e em todos os demais que fazia parte daquela procissão? Será que não havia devoção? Não teria sido o Senhor tardio em se irar se tudo fosse apenas uma questão de zelo e devoção? Ah, eles são zelosos, coitadinhos, E Deus olhando lá do céu, não, eu vou deixar passar essa aí. Eles são muito devotos, eles são muito zelosos. Deixa eles continuar. Eu não vou interferir. Não, irmão, não. Era o testemunho de Deus que estava em jogo. Não, senhores. Por que Deus foi tão severo ali a ponto de matar Uzá? Davi ficou todo desconcertado. Ele diz: como subirá a minha arca do Senhor? A Bíblia diz que ele ficou desconcertado, ele ficou emocionalmente muito desconcertado, porque agora ele estava diante de um grande impasse, ele envergonhou o nome de Deus. Aleluia. Mas a arca foi para a casa de um outro homem, Obed-edom, e
Deus abençoou a vida deste homem. Deus prosperou este homem. Ela ficou lá alguns meses apenas, mas Deus prosperou e abençoou a vida daquele homem. Não pode ser por causa de um maior ou menor grau de bondade ou de zelo cristão, irmão. Não é porque você está fazendo com o coração, pastor, o coração é puro. Coitado, ele ele é zeloso. Irmão, é bom ser zeloso, mas sempre do bem. Sempre do bem. Se a questão do testemunho de Deus está em jogo, Deus não vai deixar passar. Deus não vai deixar passar. Os olhos, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que são como chama de fogo, ele está vendo tudo. O fogo consumidor vai olhar tudo, ele vai olhar para além dessa cortina de fumaça. Ele vai olhar tudo, né? Todo essa tentativa de camuflagem aí do inimigo não passa aos olhos de Deus. Deus vai ver, Deus vai bater de frente com isso, porque isso não parte dele, né? Mais cedo ou mais tarde, o verdadeiro impacto de Cristo vai acontecer, irmãos, e as pessoas terão que dar conta diante de Deus. E eu quero concluir, irmãos, falando um pouquinho aqui a respeito da parte final desse tema que temos aqui, não é? E eu quero concluir com isso nessa noite. Tudo isso que eu falei aqui é muito relevante para a nossa consideração e para a ministração final que eu vou trazer aqui na próxima semana, não é? Sem dúvida, está por trás da natureza terrível das advertências dessa carta, tudo que eu acabei de dizer aqui para vocês. Nós jamais conseguiremos enfatizar demais ou exagerar as terríveis consequências para os cristãos e para qualquer movimento cristão, né, advinda do fracasso em não se levar suficientemente em conta o significado do capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 4, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E o verso 9 do capítulo 12, queria que o Vini colocasse para mim, a última parte desse versículo aponta muito para essa questão, não é? Muito mais, né? O pai espiritual, ele vai, então, não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Então, irmão, se você quer viver, se você quer ter vida, se você quer que a sua vida subsista diante de todas as investidas do mal, então submeta-se a Deus, submeta-se ao Senhor, sujeite-se a Deus, aleluia. Após tudo isso ser dito, irmãos, tanto lá para os crentes lá que essa carta foi direcionada, como para nós aqui, será que você vai parar? Ou será que você tem licença para parar? Né? Ou você vai decidir, não, eu vou continuar. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero que o Espírito Santo esteja comigo, não é? Eu quero me envolver, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo que me dirige, não é? E é nesse universo de coisas que o grande tremor, ele vai produzir o seu primeiro efeito. Esse grande abalo de Deus, ele vai acontecer exatamente dentro da casa do Senhor, no nosso meio. Então, não pense nem por um instante que você vai ficar fora disso. Você está nisso, ok? Eu tenho visto muitos movimentos hoje, que são movimentos aparentemente espirituais, e que muitas vezes provam, a longo prazo, é claro, que é um fracasso, não é? E dentre esses movimentos, até mesmo o próprio movimento missionário, não é? Há muitos missionários que são enviados para o campo sem o devido preparo, e essas pessoas, elas acabam por se perder, por não ter o devido preparo, por não entender o mundo espiritual. Estima-se que 50% ou mais dos missionários que chegam no campo hoje voltam frustrados para os seus países,
e não querem mais se envolver com questões missionárias. Isso é muito triste, irmãos, é muito triste, mas é a realidade que estamos vivendo. O apelo desta carta não é para que haja diminuição de zelo. Nós não devemos diminuir na questão do zelo, da devoção. Não, temos que continuar. Temos que empregar esforço, porque esse reino se conquista pela força. Mas o nosso zelo, né, ele deve ser algo não externo, mas interno. Deve ter profundidade, deve ter uma medida espiritual, deve ser um zelo com base na compreensão de Deus, no entendimento de quem Ele é, né? A exortação do apóstolo aqui é que nós prossigamos até o pleno crescimento, até o pleno, até a perfeição, não é? E nós vamos tratar dessa questão do crescimento e da perfeição na nossa última análise que vamos ter da carta aos Hebreus, no nosso último ponto, onde falaremos a respeito desta questão final da carta aos Hebreus. O desejo do meu coração é que você compreenda aquilo que Deus falou com você, que o Espírito de Deus te dirija, que você não fique ofendido comigo, porque o meu pensamento e o meu desejo não é ofender pessoas. O desejo do meu coração é que vocês sejam eficientes, que o testemunho de Deus não seja maculado por conta de caprichos humanos, de entendimento errôneo, né, de entendimento errado relativamente às coisas do Senhor. Mas que você possa ser um obreiro de valor, que você possa ser zeloso, que você possa empregar energia, você possa empregar tempo, você possa empregar devoção, você possa empregar todo o seu entusiasmo, mas dentro dos princípios corretos, fazendo as coisas da forma correta, não se deixando levar pelo nosso lado almático, porque ela tenta aflorar a todo momento, mas que você seja espiritual. Que Deus abençoe vocês, nós ficamos por aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu encerro esta ministração nesta noite, peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre a vida de cada um deles. Pai, que o Senhor traga, ó Deus, ao coração dos Teus filhos a alegria de servir ao Senhor com prazer, com devoção, com dedicação, mas dentro dos princípios corretos, que não venhamos a desviar dos Teus propósitos, porque o dia desse grande abalo está chegando. Quem pode subsistir, Senhor? Quem pode estar de pé diante de Ti? Que o Senhor nos ajude nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Fique na paz do Senhor. Amém.